Boas pessoal, eu sou o Toca, sou criador de conteúdo na Twitch há cerca de 5 anos. Mais recentemente estou no TikTok e no Instagram também. E hoje venho aqui falar-vos sobre o meu percurso como nintendista ao longo da minha vida. Que começou há cerca de 20 anos, talvez há mais de 20 anos, eu nem preciso dizer ao certo quando é que foi. Sei que foi com a Nintendo 64 e com grandes jogos da Nintendo 64, que ainda hoje são considerados talvez os melhores já feitos. Como Super Mario 64, Pokémon Stadium, o grande Zelda Ocarina of Time, meu Deus, adoro. Ainda hoje um dos meus favoritos. E venho aqui dizer-vos que tenho boas memórias da minha infância. Foram momentos felizes, sozinho, em família, entre amigos, não importa. Foram momentos mesmo muito felizes. E o que é certo é que estávamos todos reunidos pelo mesmo motivo, pela Nintendo. Só que havia sempre ali um problema, que era a barreira linguística. Hoje, 20 anos depois, deixou de ser um problema, é verdade. Estou feliz por já conseguir entender as mensagens que os jogos nos trazem. Voltei a jogar os jogos da minha infância para conseguir absorver o máximo de informação que me escapou ao longo do tempo. No entanto, há algo que me deixa triste, e não é só a mim, é a nós todos, a todos os portugueses, que é o facto de não termos acesso a isso no nosso português, o português de Portugal. A cada live stream que passava, eu comecei a perceber que isso era um problema comum, não era só meu, não era só eu que não conseguia entender outras línguas, é muita gente, isso é um problema de todos. E pronto, e por esse motivo é que eu juntei-me a este movimento, para pedir à Nintendo que disponibilize outra vez os jogos em português de Portugal. Eu nem estou a falar sobre a dublagem ou dobragem, que eu sinceramente já nem sei como é que se diz. Eu refiro-me às legendas. Será pedir muito? Eu acho que não. É que não se trata de ser ou só português do Brasil ou só português de Portugal. Trata-se de ter os dois. Eu não estou a pedir muito, pois não. Eu sinceramente acho que não. Bom, lá no fundo, aquilo que eu pretendo é incentivar-vos a vós que estão a ver isto a participarem neste movimento, juntamente com os Nintendistas de Portugal e outros criadores de conteúdo, porque é mesmo muito importante nós termos o apoio de todos. E se realmente isto para ti é um problema, junta-te a nós. Não custa nada, é simples, junta-te a nós e vais ver que nós vamos conseguir. Olá a todos, meu nome é André Zila. Venho-vos pedir a vocês, sim, a ti que estás a ouvir, eu gostava de te pedir um grande favor, se fosse possível. Eu sei que muitas pessoas acham isto uma iniciativa que não vai dar em nada, mas eu gostava de pedir o teu apoio, que pode fazer a diferença. Pode ser que a Nintendo perceba que os fãs querem os jogos novamente em português de Portugal. Para quem não se lembra, há muitos anos, na altura da 3DS e da Wii U, um dos funcionários da Nintendo, o Jorge Vieira, insistiu muito à Nintendo para que os jogos viessem em português de Portugal e conseguiu com enorme sucesso. E devido ao retrocesso da Wii U, as próprias consoles da Nintendo deixaram de ter os jogos em português de Portugal. E nós gostávamos de demonstrar ao Jorge Vieira e aos outros funcionários da Nintendo que nós queremos juntar forças, queremos criar uma iniciativa a pedir os jogos em português de Portugal e a localização dos mesmos. Para quem não sabe, houve a tal Nintendo Direct há coisa de um mês e simplesmente a Nintendo o que fez foi apresentar um produto cá para Portugal e simplesmente o produto veio no idioma português do Brasil. Pronto. Cá em Portugal nós temos estado com uma imensa guerra, atenção, isto é uma pequena guerra, para pedir à Nintendo para ter atenção que o português de Portugal e o português do Brasil são duas línguas oriundas do mesmo sítio, mas são completamente diferentes ao mesmo tempo. O pessoal do Brasil pronuncia uma coisa que faz sentido no idioma deles, mas quando referente a Portugal é totalmente outra coisa. Já aconteceu várias situações, até nos jogos de Princess Peach Showtime, que às vezes uma pessoa lê o você no meio da conversa e fica todo perdido, fica ali um bocadinho descontextualizado na conversa e no próprio diálogo. E o que nós gostávamos de pedir a vocês todos é que entrassem no site da Nintendo e fossem à aba de fóruns e ajuda e clicassem neste link aqui, onde está a aparecer no ecrã, e pedissem à Nintendo Portugal
a localização dos jogos e a localização dos produtos da Nintendo. Esta é uma das iniciativas que nós queremos trazer, a localização dos jogos, mais eventos em Portugal, porque nós sentimos que cada vez há menos coisas cá em Portugal devido à burocracia e gestão monetária, e queremos tentar de todo modo pedir à Nintendo, Japão, Europa, que os jogos e haja mais apoio e mais incentivo para que haja mais coisas cá em Portugal. Por isso eu peço a toda a gente que esteja a ouvir este vídeo, se for possível, por favor, ajudem-nos nesta causa. Não é uma causa perdida. Pode demorar 5 anos, mas confiem na minha palavra, vai fazer a diferença. E se houver muito interesse, eu posso garantir aqui a pé juntos que eu vou tentar arranjar maneira de ir diretamente à Nintendo. Podemos garantir isso. Agora, ficar só pela sombra da bananeira, achando que a Nintendo vai conseguir fazer isso sozinha, aí é que se enganam. Temos que nos juntar todos, criar uma iniciativa como esta e pedir a ti e a outras pessoas a juntarmos e pedir à Nintendo para haver a localização dos jogos. Pode ser um processo muito difícil e pode demorar muitos anos, mas ao menos estamos a trabalhar para as nossas gerações futuras. Alô, eu sou o T-Pastor e faço conteúdo para as redes sociais e também para a Twitch de Pokémon, alguns conteúdos de Nintendo e também Digimon. Em Pokémon principalmente eu faço desafios, são chamados Nuzlocke, basicamente são um conjunto de regras que dificultam o gameplay da mesma. Para mim, a Nintendo entrou na minha vida através de amigos de infância. Lembro-me de ver os meus amigos a jogar Pokémon Red no Game Boy Color e eu te pedi muito aos meus pais quando era criança. Eventualmente deram-me um Game Boy SP e finalmente me juntei à loucura de jogar Pokémon com os meus amigos. Neste caso, comecei logo a minha aventura em Pokémon Leaf Green. Após isso, tive mais jogos da Nintendo, tal como Pokémon Emerald, foi logo o próximo que eu adquiri. Também tive a Mystery Dungeon, Super Mario, Virtual Tennis, tanta coisa. Foi tão incrível. Foram tempos muito bons e que eu guardo no coração com muita nostalgia, no qual compartilhei com muitos amigos. Mas acima de tudo adorava que os jogos da Nintendo fossem localizados em PTBT para que mais pessoas pudessem desfrutar destes jogos no seu idioma. Obviamente que eu penso um pouco mais pelas crianças que a gente tem, que podiam desfrutar da história e de tudo o que envolve os jogos da Nintendo com muito mais carinho e a perceber o que é que está a acontecer, mas também por outro lado também falo muito por pessoas que não percebem o inglês e claramente desfrutam melhor de uma gameplay a jogarem no seu idioma. Porque sim, existe muito público que não sabe o inglês o suficiente para ter uma sessão tranquila no jogo, o que pode tornar bastante maçador. Eu próprio já passei por isso. Adorava que todos vocês participassem nesta iniciativa ou então no máximo ajudassem a divulgá-la, é muito importante para nós, malta. Obrigado. Olá, sou Ana Rita Martins, também conhecida como GoRobotnikGo, sou ilustradora freelancer e estudante e faço também live streams e fandubs nos meus tempos livres. Ora, a minha história com a Nintendo começou nos anos 90, era eu uma cachopa ainda pequenita, sendo o meu primeiro contacto o Game Boy Tijolo, com os jogos Super Mario Land 2 e o Tetris. Também tive contato com a Nintendo dos chineses, que vinha também com os jogos da Nintendo, como é o caso do Super Mario Bros. A minha primeira consola, embora não minha, foi a Sega Mega Drive. A minha primeira consola mesmo foi aqui o Game Boy Color com o jogo Pokémon Amarelo. E desde então que eu tenho consumido as consolas e os jogos da Nintendo. Ora, eu sendo uma pessoa dos anos 90, eu sempre tive um grande interesse e fascínio por línguas no geral. Aliás, tirando o conteúdo que passava na televisão, eu cresci com o português brasileiro com as cassetes dos filmes da Disney, antes da chegada do Rei Leão, e fui começando também a aprender o inglês graças ao Cartoon Network. Logo, o não haver conteúdo em português europeu não me incomodava muito. E aliás, com a chegada da 3DS e se punhas a consola no português europeu, os jogos vinham automaticamente traduzidos em português, o que na altura foi uma explosão de surpresa, porque para quem já estava habituado a jogar os jogos em inglês, aquilo não era assim uma coisa muito confortável. No entanto, com o passar do tempo fui-me habituando e comecei a apreciar mais a jogar os jogos no português europeu, não só porque facilitava, como também às vezes há alturas em que nas outras línguas é difícil entender o vocabulário, portanto acho que o português europeu aqui ajudou um bocado. E eu acho de veras importante que os jogos tenham incluído o nosso português europeu, não só para nós os fãs, como também para a malta que quer aprender a nossa língua,
como também para aqueles que têm alguma dificuldade em aprender as outras línguas. Sou sincera, embora acho que a Nintendo não vá fazer nada, eu acho super importante levantarmos a voz com esta iniciativa e que esta vá em frente, pois se as outras línguas são adicionadas não só em jogos como também em outros mídia, também acho justo que a língua portuguesa europeia também seja adicionada. Logo, se quiserem apoiar, não se esqueçam, basta só clicarem no link dos contactos da Nintendo e qualquer coisa podem sempre contactar os Nintendistas Portugal. Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Eu estou aqui para falar um bocadinho convosco relativamente à localização de jogos da Nintendo para português de Portugal, que, para quem não sabe, cada vez menos temos tido a serem lançados tanto para Nintendo Switch como Nintendo Switch 2, e quando comparado, obviamente, à Nintendo Wii U, que tivemos praticamente muitos jogos que foram lançados para o mercado em português de Portugal, tem sido algo muito estranho da parte deles. E não só os jogos que estão a ser lançados, mas muitas vezes o merchandise que é disponibilizado em português de Portugal é entregado de uma forma muito estranha, pois como é que é possível o jogo estar a ser lançado em português de Portugal e depois o merchandise, neste caso, é lançado com a linguagem de português do Brasil. Para além disso, cada vez mais é importante lutarmos pela localização de jogos, quer seja a nível de tradução ou a nível de dobragens, pois não só existem pessoas que não têm a capacidade para poderem jogar jogos na linguagem em inglesa, neste caso, porque, lá está, nem toda a gente sabe falar inglês, mas para além disso, temos, quando os jogos são lançados cá em português do Brasil, eles não representam de certa forma a nossa dicção e a nossa forma de falar, e isso pode levar a que, obviamente, as crianças comecem a aprender expressões que não são de português de Portugal, mas de português do Brasil, e temos que, obviamente, começar a lançar cada vez mais os videojogos com este tipo de linguagens. Não estou a dizer, obviamente, para remover o português do Brasil, mas apenas colocar as duas linguagens disponíveis para o consumidor poder jogar. Da mesma forma que os nossos amigos brasileiros têm direito a ter os jogos na sua linguagem, eu acho que nós também temos um bocadinho o direito de ter este tipo de jogos. E podem argumentar que é por motivos orçamentais, porque se eles vão lançar um jogo que vai estar em português, obviamente que eles vão tentar incluir as pessoas que estão em maior representação no mundo, e isso é um argumento válido, mas ao mesmo tempo temos outras companhias que estão a lançar jogos com com as duas linguagens, e não se trata muitas vezes de um problema de orçamento, trata-se mesmo de eles não quererem incorporar este tipo de linguagens, e é um bocado injusto. Acho que deveria ter as duas linguagens, mas de qualquer das formas é importante mesmo assim termos disponibilizado os jogos em português de Portugal, porque lá está, é a nossa linguagem. Porque é que não havíamos de jogar um jogo em português de Portugal? Nem sequer estou a referir a dobragem, tradução mesmo, estar legendado em português de Portugal. Acho que pelo menos era o mínimo que devíamos ter relativamente aos jogos da Nintendo, porque se isto já aconteceu no passado e houveram jogos que foram adquiridos e que até foram aplaudidos por ter a linguagem de português de Portugal, porque é que agora isso não pode acontecer? Acho que é uma coisa que nós devemos lutar. Estamos aqui um bocadinho para falar sobre isto. Se vocês são a favor, deveríamos então fazer aqui um pouco de barulho e tentar exigir para termos os nossos jogos em português de Portugal. Vamos lutar por esta causa. Estamos reunidos com vários criadores de conteúdo para tentar levar esta iniciativa para a frente. Vamos fazer barulho e vamos tentar trazer de volta os jogos da Nintendo em português de Portugal.